Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, eu tô aqui hoje porque eu fui desafiado pelo Bruno Guedes naquele grupo que tem se formado no Facebook, que é chamado o grupo de Lançai a Palavra, que tem como propósito de fazer uma citação bíblica e postar isso na internet, nas redes sociais. E o Bruno Guedes, enfim, meu afiliado aí, ele que me convidou para fazer esse comentário. E eu estou aqui para falar sobre uma passagem que ela marcou muito a minha vida espiritual, a minha caminhada com Deus. É uma passagem onde eu estava prestes a fazer um trabalho para Deus, para fazer um serviço, enfim, estava para servir no retiro. E também tinha muitos chamados pessoais para minha caminhada com Deus. Só que eu tinha muito medo daquilo que eu estava me propondo a fazer. Eu estava com muito receio de não conseguir, de não dar conta. Eu tinha medo, vem muitas dúvidas. Quando você é chamado para fazer uma coisa com Deus, gera muitas dúvidas em você. E aquele momento era assim, eu estava com muitas dúvidas para aquilo que Deus me chamava, e eu que precisava de uma certeza, precisava que Deus fosse claro comigo naquele instante, naquele momento da minha vida. E aí em oração eu rezava bastante, colocava esse medo para Ele. Foi quando Ele me deu essa passagem que está em Isaías 44, que ela diz assim: agora escuta, Jacó, meu servo, preste atenção, Israel, meu escolhido. Assim diz o Senhor, que o fez, que o formou no ventre e o auxilia. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu querido, meu escolhido. Olha só que bonito isso. Vou derramar água no chão seco e córregos na terra seca. Vou derramar o meu espírito sobre seus filhos e a minha bênção sobre seus descendentes. Crescerão como planta junto à fonte, como árvores na beira dos córregos. O interessante é que os córregos aqui que se refere na Bíblia, que essa aqui é uma tradução da CNBB, são os rios, né? Enfim, os córregos, as águas que correm, são os rios, aquelas plantas que crescem junto à beira desses córregos. Cara, quando eu vi essa passagem que falava assim: não tenha medo, meu servo Jacó, meu querido, meu escolhido, naquele momento meu coração bateu muito forte, já que eu percebi que era claramente Deus falando para mim, me dando uma promessa de que de fato eu poderia me entregar de corpo e alma, porque Ele estaria à frente, promovendo tudo aquilo que eu estava disposto para fazer naquela época daquele retiro. E aí quando Ele fala sobre vou derramar água no chão seco, então é Deus que está sempre no controle, Ele que nos dá a permissão, Ele que nos pede, nos orienta para fazer aquilo que Ele quer de nós. E quando nós aceitamos, somos nós que fazemos, é Ele que nos dá essa graça, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. Então quando Ele vira e fala para mim que Ele ia derramar a água sobre o chão seco, sobre a terra árida, aquilo para mim foi muito bom, foi realmente uma grande promessa que se cumpriu realmente, onde eu pude me entregar de corpo e alma para fazer um serviço para Deus. E eu percebi claramente que de fato era Ele que estava à frente, que Ele cumpriu aquela promessa, que Ele derramou o Espírito dEle, e que de fato Ele fez assim crescer muitas árvores na beira do córrego da minha vida naquele momento. Então assim, essa passagem que ela é muito marcante para mim, e para você que talvez que você tenha medo para fazer alguma coisa para Deus, essa é a dica, essa é a promessa, que nós não tenhamos medo de fazer, de servir a Deus, e falar sobre Ele, falar que somos dEle, porque nós somos escolhidos dEle, nós somos aquele em que Deus derrama água sobre a nossa terra seca, a terra seca do nosso coração. É que nós possamos ter humildade para reconhecer isso, que dessa forma Ele com certeza derrama o Espírito dEle sobre nós, tá bom? Esse é o desafio que me foi colocado, e aqui eu quero convidar agora outras 3 pessoas. Eu quero convidar o Ademir, eu quero chamar também